Na verdade, sim. Nós, seres humanos, nós estamos vivendo entre dois mundos. O mundo visível, que é esse mundo que a gente vê, que a gente se relaciona nele com as pessoas, os amigos, os familiares, a sociedade, com os sentidos que nós temos, o sentido de visão, audição, tato, paladar. Mas nós temos relação também com outro mundo, que é o mundo invisível, aquele que a gente não vê, que são os espíritos desencarnados, que influenciam, de acordo com a doutrina espírita, muito mais do que a gente possa imaginar. E como Allan Kardec, através da doutrina espírita, nos ensina, geralmente são eles que dirigem os nossos próprios atos pela influenciação dos pensamentos que eles nos fazem. Então, por isso que é importante a gente observar a qualidade dos nossos pensamentos, porque essa relação entre o mundo invisível, a influenciação dos espíritos sobre a nossa vida, ela é muito forte. E nem sempre a gente consegue discernir o que é o nosso pensamento ou o que é o pensamento deles. Então, nos atos da vida cotidiana, nós temos que prestar bastante atenção, porque podemos estar sujeitos a diversos tipos de influência. Então, eles nos influenciam, sim, muito forte, é o que a doutrina espírita nos ensina. Os espíritos nos influenciam principalmente através dos pensamentos. Há, por assim dizer, uma comunicação telepática, que nós somos, seres humanos, tipos antenas, e nós podemos atraí-los pelos próprios pensamentos. Se a gente tem tendência para os pensamentos maus e para a prática de coisas ruins, nós atraímos espíritos que nos influenciam através desses pensamentos também, principalmente isso. É como se a gente estivesse mergulhado num fluido universal, num mar de vibrações, em que as nossas vibrações, através do pensamento, praticamente faz uma evocação a esses espíritos. Então, quando os nossos pensamentos são bons, a gente se liga com os espíritos que têm bons pensamentos, a espiritualidade maior, a espiritualidade superior. Quando os nossos pensamentos são maus, se a gente tem tendência para o mal, nós estamos também ligados a essas influenciações negativas. Então, daí a importância de a gente cultivar os bons hábitos, cultivar os bons pensamentos, porque a influenciação deles, dos espíritos, se dá, como já disse, principalmente através do pensamento que eles direcionam para o nosso próprio pensamento também. Eles podem nos influenciar para o mal ou para o bem. E aí vai depender do nosso livre-arbítrio decidir o que a gente vai fazer. Se os espíritos levianos, os espíritos infelizes, ou podem rir de nós, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, dos nossos deslizes, ou então eles podem nos influenciar mesmo para o mal, quando são espíritos mais malfeitores, espíritos mais malévolos, vamos dizer assim. Então, eles podem nos induzir, estimular o nosso sentimento, a nossa ação e o nosso pensamento à prática de coisas ruins. Enquanto que os espíritos benfeitores, eles procuram nos ajudar no sentido de que a gente faça coisas boas através dos bons pensamentos também. Então aí nós temos duas balanças, ou dois pesos numa balança para o equilíbrio. Uma influenciação má de um lado e outra influenciação boa de outro lado. E cabe a nós, através do equilíbrio, do discernimento, saber o que é o certo, o que é o errado e praticar as boas ações no sentido de neutralizar a influenciação má e atender às influenciações boas também. A doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, ela já vem nos dar bastantes esclarecimentos a esse respeito, cultivando os bons hábitos, procurando nos libertarmos dos vícios. A esse respeito também é interessante lembrar uma passagem em que o apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos orienta que nós temos uma nuvem de testemunhas. Então, que por isso nós possamos fazer a nossa corrida de acordo com a proposta de vida
de mudança de hábitos, de alimentar os hábitos salutares, de ter bons pensamentos, de ter bons costumes e evitar ceder às influenciações más, e atender às orientações mais positivas. E a oração, a prece, é uma forma bastante importante de cultivar o bom pensamento. A prece em prol de nós mesmos, a prece em prol de outras criaturas. Por exemplo, quando a gente pensa num outro ser humano, esteja ele onde estiver, ou através da oração, ou através do bom pensamento, e também através dos maus pensamentos, nós estamos nos ligando a essas criaturas. Então a gente pensa num ser humano, seja ele encarnado ou desencarnado, nós estamos nos ligando a eles também. Então, dessa forma, através da oração, através de mudança de hábitos, através da nossa reforma íntima, de sermos melhores no nosso dia a dia, nós vamos neutralizando a má influenciação. Através da oração, o cultivo do Evangelho no lar, uma vida mais ligada à prática religiosa, mais ligada a Deus, colocar mais Deus na nossa vida, nos ensinamentos religiosos, no nosso caso, através da conceituação espírita. Mas é extremamente importante que nós percebamos que nós é que podemos neutralizar a influência dos espíritos através da nossa própria mudança, procurando sermos melhores a cada dia que passe. Então é importante lembrar que dentro desse mundo, dentro dessa situação toda, que nós estamos mergulhados no mundo visível e no mundo invisível, a prática do bem. Atender ao chamamento do Cristo, no sentido de que nós estamos aqui numa passagem temporária e que a nossa vida realmente é uma outra vida. O reino de Jesus não é deste mundo, é num outro mundo. E nós temos que perceber isso, trazer isso para a nossa consciência, trazer isso para a nossa prática, para a nossa vida diária e procurarmos eliminar as nossas imperfeições, gradativamente a cada dia que passe, procurando sermos melhores, praticar o bem em relação ao próximo, em relação à família, à sociedade, ao trabalho, procurando fazer de forma mais humilde, mais honesta, mais simples e mais dedicada tudo aquilo que fazemos na nossa vida, eliminando os erros, as imperfeições e os vícios, porque isso, na verdade, é seguir os ensinamentos do Cristo. Isso é sair das influenciações más e atender às influenciações boas, para que um dia nós possamos ser plenamente felizes na condição de espíritos experientes, amadurecidos e de acordo com os ensinamentos de Deus, através da conceituação espírita.